Bom, queridos, já começamos, já. Meu nome é Juan, vou ser instrutor de hoje. Sejam todos bem-vindos. Então, bom, eu sou chileno, por isso tenho um sotaque esquisito. Então, aí, se não dá para compreender o que eu estou falando, você me fala, faça pergunta. Tem copo, tem água, fique na vontade, tá? A ideia é que tenhamos um bom momento descontraído para falar do tema de hoje. O tema de hoje são mentalizações para fazer com os exercícios respiratórios. Quem já fez exercícios respiratórios? Você sim, claro, obviamente. Agora fica a dúvida, digo, não, você passa cada vez que não há. E você, aqui, você já fez? Todo mundo já fez, você também? Não, não. Você já fez exercícios respiratórios? Pranayama, exercícios ou técnicas respiratórias? Então você já fez, ótimo, 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 então você já fez. Então, é, bom, os exercícios respiratórios, eles têm muitos efeitos, muitas coisas que acontecem com o exercício respiratório. Para quem nunca fez, é, agora, ultimamente, han salido muitos estudos científicos do importante que é respirar e respirar bem, sabe? E por isso nós aqui no método falamos que é um sistema que, dentro das técnicas, tem uma reeducação respiratória. Porque nossa respiração está mal educada, sabe? Uma respiração superficial, certo? Ou também uma posição no corpo que não permite essa expansão dos pulmões. E oxigênio é muito importante. Quem trabalha aqui em saúde? Você, você também. O oxigênio é muito importante, tá? Não precisa ver aqui eu falo o importante que é o oxigênio. Tá? Oxigênio, sem oxigênio, imagina que você pode passar dias sem comer, você pode passar dias sem beber água, mas você só pode passar uns minutinhos sem respirar. Então, oxigênio é muito importante para manter sua saúde, sua vida, seu corpo. Então, muito importante que o jeito que respiramos seja adequado para fazer todas as funções que nosso corpo precisa. Então, entre algumas coisas, e muito importante também, você sabia que nosso sistema nervoso ele consome mais alrededor do 20% do oxigênio que respiramos. E alrededor do 20% de todos os recursos do corpo, sabe? Energia, é, nutrição, tudo isso é o sistema nervoso que consome a maioria, porque é o sistema mais importante do nosso corpo. Então, e por isso acontece que se não há uma oxigenação boa no corpo, o cérebro não funciona bem. Portanto, entendemos menos, somos menos inteligentes se não respiramos bem. Então, é muito importante respirar bem, tá? Bom, esse quadro aí não tem nada a ver com o que estou falando, mas aí deixei aí para despertar a curiosidade de você. Então, sendo o oxigênio tão importante, respirar provavelmente é importante. Tem algumas dicas, antes de falar de mentalização, provavelmente tal, vou falar algumas dicas da respiração para que vocês levem em consideração quando vamos a fazer a prática. Uma é que as costas têm que estar eretas, sabe? Você tem que expandir a capacidade pulmonar, tá? Nosso corpo, ele tem... Voy a ver se essa lâmina está aqui na apresentação daqui. Não, acho que não, mas tudo bem. Então, os pulmões, tá? Eles são como uma... Você imagina que são como uma espécie de pera, sabe? Eles são mais... Tem menos volume aqui acima e tem mais volume aqui embaixo. Por quê? Porque o abdômen ele tem mais capacidade de expansão. Então, é muito importante que sempre que você respire, não só durante a prática, toda a vida, utilize o abdômen, tá? Utilize o abdômen para inspirar e expandir a parte baixa dos pulmões, porque é a parte que mais volume de ar pode sostener, pode ter, sabe? E depois, obviamente, utilizar também a parte média e a parte alta. Mais ou menos, em porcentagem, a parte baixa dos pulmões tem os 60% do volume pulmonar. Então, se você só utiliza a caixa torácica e não utiliza o abdômen, você está utilizando menos de 50%. Tá?
importante costas erectas para poder expandir al máximo o volumen dos pulmões. Logo, outra dica muito importante é quando você inala, você utiliza o abdômen, pode sentar aqui, se você quiser. Olha. Então, quando você inala, você expande abdômen, expande costelas, expande tórax. Mas você não inala expandindo, utilizando. Você sabe quando você inala, certo? Tem o máximo do volume dos pulmões e você pode forçar um pouco mais a respiração e capturar mais ar. Isso você não precisa fazer. Porque aí você precisa também. Pode descer esses banquinhos também. Não precisa ficar com nada. E, então, você não tem que utilizar máximos e expandir forçando a captura do oxigênio. Se você utiliza abdômen, costelas e tórax, você já vai oxigenar muito, tá? E utilizando a respiração desse jeito, você com o tempo, com a disciplina, a constância, você vai ir expandindo o volume dos pulmões. Por lo tanto, a boa oxigenação de todo o corpo, especialmente o sistema nervoso. Mas, em contraposição, quando você exala, você tem que contrair o abdômen para tirar tudo o ar, deixar completamente vazio, tá? Então vamos fazer uma pequena experiência com isso, tá bom? Antes de passar ao tema das mentalizações, porque temos que utilizar as mentalizações em uma técnica de respiração que esteja em frente, certo? Então vamos. Todo mundo sentado, com as costas bem erectas, as mãos podem ir sobre os coxos, joelhos, palmas para cima, para embaixo, porque estamos confortáveis para você. Costas erectas, você, às vezes, o que acontece? Costa erecta é assim, e fazemos uma retroflexão. Não, precisa estar recto, a cabeça não cai nem para trás nem para frente. Realmente tem que sentir, você pode, se o seu pescoço está um pouco contraído, pode mexer um pouco, mas você tem que sentir que a cabeça tem um perfeito equilíbrio. Tá? E tensão para a frente e para trás. Aí você pode fechar os olhos, pode colocar uma mão sobre o abdômen. Vamos a trabalhar sobre o abdômen. Você inspira e expande o abdômen para frente. Tem que sentir como o abdômen sai para frente, se mexe. Por isso temos a mão aí. Exhala, o abdômen vai ser. Sempre para o nariz. Nunca por a boca. Existem eh, muitas coisas boas que acontecem quando respiramos para o nariz. Se umedece o ar que respiramos, o ar não entra tão forte, também tem um efeito aí nas cavidades do seno maxilar e frontal. Mas agora, quero que se concentrem no abdômen. Pode fechar os olhos. O negócio está acontecendo dentro de você, aqui fora não hay nada. Então, feche os olhos. Sinta como o abdômen sai quando você inala, o ar entra, o abdômen sai. O ar sai, o abdômen entra. A respiração tem também certas características. É lenta, consciente, silenciosa. Isso vai depender de como está sua narina. Mas intente fazê-la silenciosa. Não precisa fazer forte, rápido, intenso. Senão uma respiração constante, profunda e prazerosa. Silenciosa e 100% nasal. Sim, então você tem que perceber como sua mão se mexe para frente com a inalação, para dentro com a exalação. Se isso não acontece, faça os ajustes que você precisa fazer. Tem que sentir esse movimento do abdômen. É normal que se você não está acostumado a esses exercícios, você sinta tonteira. Por quê? Eu já falei, 20% do oxigênio que respiramos vai diretamente ao sistema nervoso. Feche os olhos. Não resista à tentação de abrir os olhos. Você abre os olhos, você está bombardeando o seu sistema nervoso com muita informação visual. E não queremos isso, queremos que você se concentre. Bombardeio de informação é como ter uma mente barulhenta, cheia de pensamentos, cheia de coisas, mas agora queremos silenciar nossa mente. Fechar os olhos, uma excelente ferramenta. Os que não estão muito acostumados com manter os olhos fechados, vão sentir que é uma dificuldade isso, mas não venimos a fazer coisas fáceis.
Quando você já percebe que seu abdômen está mexendo do jeito bom, quando você bem, aí você vai a incorporar a parte média e alta. Então, você inspira, expande o abdômen. Quando o abdômen está completamente cheio, continua inalando, expandendo as costelas lateralmente e logo o tórax. Todo o tórax se infla. E logo tira o ar do tórax, costelas e abdômen nesse ordem. Essa é a respiração completa. Continue. Inhala, expanda abdômen, costelas e tórax nesse ordem. Tire o ar do tórax, costelas, abdômen nesse ordem. Lembre-se, ao final, você tem que contrair um pouquinho o abdômen para tirar todo o ar. Mantenha uma respiração silenciosa. Esse barulho de o ar passando por os condutos respiratórios, você não precisa. A menos que você não consiga controlar esse barulho, intente não fazer. Tem que ser uma respiração prazerosa, silenciosa, nossa. A respiração gera muitos efeitos. O movimento do diafragma, que é a musculatura que utilizamos para fazer a respiração, estimula o nervio vago. E esse nervio tem direta relação com o equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. O sistema que nos ativa com estresse e o que nos relaxa. Então, se você começa a sentir soninho, aí um relax mais profundo, é porque precisamente o sistema se está ativando. Outros vão a sentir o contrário, vão a sentir que o respiratório está ativando, está gerando mais energia, está ficando com mais atenção, com mais lucidez, mais ativado. Isso vai depender de cada um de vocês. Dois sistemas que se equilibram com a respiração. Você já sabe, se você está sentindo mais soninho, mais relax, porque você estava mais ativo antes. Se você está sentindo mais atividade, porque você estava mais relajado antes. Vamos a fazer o último ciclo. O ciclo termina com sua exalação. Quando depois de você exalar, fique com os olhos fechados, fique quietinho, quietinha, observando. Observando o exercício. Pode voltar sua mão sobre o joelho. E deixe sua respiração livre agora. Sem nenhuma pensamento, sem nenhuma observação. Simplesmente sinta o que está acontecendo agora. Deixe sua respiração livre. E agora se abra os olhos. Você tem uma dúvida? Uhum. Aqui, exactamente. Contrário, claro. Como una caneca. Você coloca água, você enche de cima para embaixo. Quando você tira água de cima para embaixo. Sim. Algum comentário da experiência? Alguém sentiu mais soninho? Alguém se ativou mais? Quem sentiu soninho? Quem sentiu assim, nossa, eu queria dormir? Você. E quem sentiu mais ativação? Você sentiu mais ativação. Você que sentiu? Soninho. Mas tudo bem. Então, você já tem a respiração completa. Agora, isso para muitos, sobretudo os que
já tem um tempo praticando, há poucas coisas que vão ser novas, mas é importante para os que nunca praticaram. Ah, Eu estou com a impressão de que ao respirar, consigo, na hora de soltar, não consigo soltar. daqui, não consigo soltar daqui. Olha Eu só, solto é muito mais fácil se você observar. Presta atenção. Se inspira, expande, y fica una barriguinha así como de cerveja, ¿no? Mas no precisa beber cerveja, só respira. Inspira, mas expande. Tem que expandir bem. Percebam que é um processo de reeducação respiratória. Reeducação. Porque temos que reeducar a respiração. Porque está mal educada. Tá? Lembre-se das crianças. Quem tem filhos aqui? Você tem filho? Quando seu filho era pequenininho, como na barriguinha? Filho ou filha? Filho. Como na barriguinha? Tinha uma barriguinha, certo? E se você prestou atenção, quando ele estava dormindo, todos nós, em geral, quando dormimos, respiramos assim. Respiramos de um jeito diferente. Mas nas crianças dá para perceber durante o dia, porque eles ainda têm uma respiração boa. Ainda não deseducaram a respiração. E eles têm essa barriguinha, estão respirando assim, barriguinha, certo? Não sei se perceberam crianças na praia, certo? Barriguinha, tórax, estão aí respirando 100% do volume do pulmão, que é o jeito que todo mundo deveria respirar. Mas o que acontece? A respiração está intimamente ligada com as emoções. Então, quando você tem medo, você como porque não respira, não respira. Você pensa, está preparado para qualquer coisa. Escolhi o medo porque é bem evidente, mas ansiedade, todas as outras emoções também geram um efeito na respiração. Mas o medo é muito evidente, porque você fica assim, quieto. E aí, o que acontece? Se você tem medo, muito tempo, sua respiração está aí, você menos oxigênio, certo? E aí, a respiração começa a mudar. Você vira mais tímido, você não fala. Também há outros problemas, certo? Você pode projetar a voz muito alta e ter essa confiança. Então, você vai utilizar mais o tórax, porque você também tem que relaxar. E isso tem que ver com tem a ver com o abdômen. Então, mientras mais você relaxa, mais você tem a capacidade de utilizar o abdômen. Porque essa parte do corpo, quando pensamos, é medo, ou tensão, ou luta, ou fugir. Tudo que tem a ver com emoção está intimamente ligado com a respiração. Padrão. E tem muito a ver com o estilo de vida, né, da contemporaneidade, de se gastar muito esforço. Eu recruto muito a minha musculatura, e isso me gera tanta tensão, que a área é matéria, e aí eu não tenho espaço para o ar adentrar e inflar. Né? Mas eu estou gastando mais energia, inclusive, para respirar, e estou respirando menos. Essa coisa de coloca em ação toda a musculatura acessória, que nem é da musculação, não, da respiração, como o ombro. Né? A gente não respira aqui, sim, aqui não tem alvéolos, né? Mas é um treino. Você tem que treinar. Isso. Se você vai na academia, o primeiro dia, então, já todo mundo foi à academia alguma vez, certo? Hoje, ainda nas aulas assim, mais de técnica corporal. Você nunca funcionava durante um tempão. E depois você faz. Contra outro dia, o dia seguinte. E de morrer, assim, os músculos não aguentam mais. Que isso? Não gostei, não vou mais. Entendeu? Assim como pensamos. Porque o corpo quer estar em uma zona de conforto. Mas é um treino. Se você vem, o corpo começa a acostumar, começa a acostumar. Por exemplo, os ombros você não precisa usar. Já aí você identificou várias coisas que você pode melhorar a sua respiração. Então, não solte os ombros, não involucre os ombros na respiração. Relaxe. Você pensa, lembra-se do que eu falei? O sistema nervoso consome 20% do oxigênio, tá?
E como gasta oxigênio o cérebro? Pensando. Tá? Muitos mais pensamentos temos, mais gastamos recursos do nosso corpo. Entende? Por isso nos gera tanto peso, ansiedade, as preocupações, o estresse. Você pode estar um dia, você não mexe o corpo, mas você está estressado todo dia. Como chega na noite? Eu morrer. Estou cansado, não tenho energia. Mas você não mexe o corpo. 20% dos recursos, não só oxigênio, também nutrição, glucosa. Você sabe que a melhor glucosa do corpo é consumida pelo cérebro. Hay unas células específicas, no sé, ahí me corrigen los profesionales de salud, ¿ya? Porque yo no soy profesional de salud, solo estudio y filosofía, ¿cierto? Y conecto algunas cosas, más hay ciertas células específicas que su único objetivo es pegar a mejor glucosa más top, los tipos de glucosa, y entregárselo al cerebro, ¿cierto? ¿Sí? Essa é só a sua função. Tem uma hierarquia dentro do corpo muito, muito importante. Então, se nós pegamos a melhor glucosa, damos os melhores recursos a esse sistema, porque não é só um órgão, não é só o cérebro, é todo o sistema nervoso, que é tão importante que é o mecanismo por qual tomamos decisões, construímos a vida que queremos, descobrimos nosso propósito, entendemos o mundo que nos rodeia, e você vai estar pensando em, sei lá, na novela, ou preocupado porque vai acontecer 80, 90% das coisas que nos preocupam nunca acontecem. Então, vai jogar todos os recursos preciosos no lixo. Então, por isso a meditação, a respiração, o que fazemos aqui é tão importante. Porque você se torna amo e senhor, fala que amo e senhor, de sua vida, tá? De sua mente, que é o principal ativo nessa vida. Porque o corpo obedece, o corpo, você pode fazer coisas limitadas com o seu corpo, mas com sua mente, nossa, você pode construir tudo que... Imagina que, se você pode pensar, obviamente o corpo é importante, também trabalhamos o corpo, mas se você pode pensar, as mudanças importantes no mundo, a maioria começaram com o pensamento. Todas, na verdade, tudo começa com o pensamento, mas pensa em inteligência artificial, internet, um monte de coisas que estão mudando no mundo. Você tem que pensar antes e muitas vezes é o coletivo, certo, que construi. Um avião, por exemplo. Pensa no avião. Um engenheiro, certo? Pensa, desenha e quer fazer um avião. E começa a juntar pessoas para construir, se colocar trabalho físico, não? Mas começou na mente. Mas uma mente clara, focada, é uma ferramenta que a qualquer de vocês vai levar aonde você quiser. Para construir o que você quiser. Ter a vida que você quiser. Com a criatividade, com a intuição, com um monte de ferramentas que começam na mente. Muito importante. Do ar, eu vou estirar, eu tenho a impressão que vai tudo junto. Me ajuda nesse sentido, que assim, seria apenas eu vou soltar o ar e no final eu contraio um pouco mais o abdômen, então isso quer dizer que eu fui de cima para baixo. Tá. Seria isso? Ou... Vou explicar algo sim, não, que precisamente você está sentindo isso porque você é mais avançado, porque o que eu vou falar é um pouquinho mais avançado. Em realidade, tudo acontece como uma só coisa. Essa separação entre abdômen, costelas e tórax é didática, para tomar consciência das diferentes partes da respiração que existem, obviamente. Então, o que nós pedimos para o estudante ou praticante novo é fazer claramente essa divisão. Mas, com o tempo, o estudante mais avançado, o praticante mais avançado, é uma só coisa. Conecta essas três partes e funcionam como um todo, sabe? Mas é importante ter essa diferença clara no começo. Porque se é como, por exemplo, meu professor, eu desenho. Então, meu professor de desenho, eu estava desenhando e ele me dizia, não, tem que fazer assim, assim, me dá um monte de normas e regras para fazer. E eu olhei para ele e falei, cara, mas nós somos artistas, nós devemos ir e deixar-nos voar nossa imaginação com outros mundos e começar a fazer o que sai de dentro de nós.
Ele falou, sim, claro, mas você não sabe como. Você primeiro tem que conhecer a regra, para depois quebrar a regra, mas com consciência. Porque você sabe por que está quebrando essa regra. Entende? Então, nossa, e isso foi uma... O professor de desenho lançou aí uma píldora de sabedoria muito importante. E isso em todos os aspectos da vida. Isso também. Você tem que conhecer as regras bem, estudá-las muito bem, ser realmente um mestre ou mestra dessas normas, dessas regras. E depois, você, quando já é perito nisso, você pode fazer o que você quiser. Montar, desmontar, falar de uma, ir para aqui, para lá. Porque está tudo conectado ao conhecimento. Mas estudá-lo de um jeito ordenadinho, sistematizado. Se o teu professor de você é um sistematizador, ele não inventou nada. Todas essas técnicas têm mais de 5.000 anos, 1.000 anos, 2.000 anos. E ele simplesmente compilou de uma ordem. Tem esse livro que é tratado, que é o que tem a compilação de técnicas, sabe? Que tem uma rotina é, mas é isso, e depois a experiência permite a você montar. Eu recomendo muito conquistar a respiração abdominal, porque é a que mais deseducada está. E respiramos, e já me perguntaram. Não, e agora? Durante o dia, senti o abdômen, porque eu percebi que não tinha, e hoje eu já percebo que é automático. Eu já consigo perceber que eu estou automaticamente respirando para o abdômen. Lógico, eu estou nervosa e tal, quando eu vou ver, eu estou mais travada, que é a emoção. Mas antigamente não, eu era o tempo inteiro travada no abdômen, só respirando uma apical, e aí aqui na escola eu vim aprender que eu tinha que jogar, que tinha que direcionar o ar para a barriga. Aí, às vezes eu estava no ponto de ônibus esperando, eu ficava jogando o ar para a barriga. É tudo bom. Estava esperando ser lá para fechar, estava jogando o ar para a barriga. Eu ia ficar maluca, estou tentando jogar esse ar para a barriga. Mas tá bem. Ser maluco tá bem, tá bom? Não tem ser maluco tá muito bem, porque pensa assim, aí um sábio que se chama Krishnamurti. Alguém olhou falar dele? Você escutou falar dele? Não. Bueno, Krishnamurti é um... Krishnamurti. É, você escutou falar. Então, Krishnamurti tem uma frase que diz: não é saudável estar adaptado a uma sociedade enferma. Tá? Então, estar maluco é muito bom. Tá? O normal é estar doente. Isso é normal. Você vai fora aqui. E o que você vê lá fora? Um monte de pessoas tomando medicamento, indo no médico, estresse, xingando ao próximo, certo? Aí na rua, certo? Isso não está legal. Então, isso é doente mesmo. Então, se você está esperando, em vez de estar no celular, está fazendo exercícios respiratórios, parabéns, está muito bem. E é importante integrar isso na vida, porque você vai à escola e aprende, sei lá, matemática. E você sai da aula e fala, não faço mais matemática, porque a aula já acabou. Claro que não. A gente dá um troco na padaria, certo? E você conta, utiliza matemática, só vai se está certo. Não? Integra a técnica de conceito na vida. Muito importante. Tem que ter. E outra coisa bem interessante, que quando você começa a integrar a respiração abdominal na vida, no dia a dia, ainda você começa a questionar se a roupa que você utiliza. Porque há roupas que realmente não deixam esse movimento natural do corpo, sabe? Não se trata de usar roupas hippie, não precisa. Mas roupas que se adequem à anatomia do corpo, sabe? Muito importante. Então, isso. Algum outro comentário? Eu acho que o papo está bom, não? Então, isso é treino muito importante. Então, sobre essa respiração completa, vamos agregar um ritmo. Tá? Estes são os ritmos, ritmos respiratórios, ou matra também, em sânscrito se denomina matra. Então, essas são proporções. Tá? Eu sei que os mais antigos, que já praticam, conhecem bem esses ritmos, porque usamos na aula sempre. Mas, porque vamos utilizar esse ritmo
tá? Porque é o que mais abarca, que abarca todas as fases da respiração, e em cada fase da respiração nós podemos fazer uma mentalização. Ainda nem sequer começamos a falar de mentalização dos respiradores, mas já estamos entrando na matéria, tá? Mas essa parte é importante. Cada fase da respiração tem uma mentalização específica que você pode utilizar. Várias mentalizações. Hoje não vamos aprender todas, muitas, mas vamos aprender umas dois ou três que são bem importantes, tá? Então, o que significa isso? Uma proporção. Você inala em um tempo, retém com pulmões cheios, no mesmo tempo, exhala no mesmo tempo e retém com pulmões vazios no mesmo tempo. Tá? Reter com pulmões vazios é desafiante para quem nunca fez exercício respiratório. Então, se você não consegue fazer a retenção com pulmões vazios, simplesmente não faz. Vá treinando primeiro a retenção com pulmões cheios, e aí quando você der um tempo de treino, você agrega a retenção com pulmões vazios. Para quem já pratica um pouquinho, tem uma respiração boa, não vai ser complexo. Esses dois aqui são um pouco mais desafiadores, porque são mais avançados. Mas os outros, até todo mundo rapidamente consegue fazer. Tá bom? Então, vamos fazer aqui. Só 2 minutinhos para depois falar de mentalização propriamente tal, que vamos utilizar em base a esses exercícios. Tá bom? Então, vamos. Sente-se costas direitas, mãos pelos joelhos, solte nos ombros, solte no pescoço, feche os olhos. Conecte com a respiração completa que você já fez. Então, abdominal, abdômen, costelas e tórax, nessa ordem. Se enche. Feche os olhos. Lembre-se que tudo está acontecendo dentro de você. Fora, somente um reflexo do que você tem dentro. Então, o importante é trabalhar o que você tem dentro. Inspira, expanda o abdômen, costelas e tórax. Nessa ordem. Exale, tire o ar do tórax, costelas e abdômen, nessa ordem. Faça uma respiração lenta, profunda, consciente, prazerosa, silenciosa e natural. Continue. Inhalar. Coloque 4 segundos. A exhalar. 11, 4 segundos. No siguiente ciclo, inhale 4 segundos. Retenga 4 segundos. Exhale 4 segundos. Y retenga 4 segundos. Mantendo a respiração completa. Quatro segundos inhalando, 4 segundos retendo. 4 exhalando e 4 retendo com pulmões vazios. Continue, vamos a profundizar um minutinho mais. Lembre-se, pensamentos não precisam interromper, dispersar a você. Concentre-se nas sensações da respiração, em expandir o abdômen, costelas e tórax, e em contar um tempo, sem acelerar. 4 segundos inhalando, 4 retendo, 4 exhalando e 4 com pulmões vazios.
Relaxe ombros, relaxe o rosto, os nervos dos olhos, o entrecejo, maxilar. Continue um pouquinho mais. Vamos a hacer el último ciclo. El ciclo termina con su retención con pulmones vacíos, sin acelerar. Y nuevamente, concéntrese en la respiración. Desde la respiración libre, contemple su cuerpo, sus sensaciones, sin dispersiones, sin abrir los ojos, sin querer apresurar nada. Observe en silencio unos instantes. Cómo se siente. Y ahora abra los ojos. Tá, os mais antigos, vocês já han feito essa técnica várias vezes. Mas, algum comentário? Tudo bem? Foi difícil? Foi fácil? Alguma dificuldade? Não, tudo bem. Ótimo, ótimo. Então, vamos para frente. Então, sobre essa técnica, nós vamos falar agora de mentalização. O que é mentalização? Se falam distintamente entre mentalização e visualização, tá? Mas são coisas diferentes. Você pode usar indistintamente. Porque visualização é utilizar o recurso da visão, da visualização. Visão. Tá? Então, são imagens que você pode criar na sua mente. Então, a mentalização inclui a visualização, mas também outros recursos. Por exemplo, porque a visualização é o sentido da visão, certo? Mas nós temos os 4 sentidos, certo? Que é o ouvido, certo? O cheiro, o gosto e o tato. Então, mentalizar significa utilizar tudo isso. Cambio, visualizar é só utilizar o sentido da visão. Mas vamos utilizar distintamente, tá bom? Para falar do que queremos falar. Então, quando você respira, sua mente tem que estar consciente em lo que você está fazendo. Certo? Então, você está consciente de que quando o sinal expande, certo? Sente o ar passando pelos condutos respiratórios, se você sente alguma tensão, relaxa, um monte de coisas que estão acontecendo. Mas depois de que tudo isso está bem controlado, mais para frente, certo? Quando você já tem um domínio de todos esses fatores e você consegue estar e contemplar a respiração prazerosamente, você pode agregar a mentalização por sobre a respiração. Obviamente, a mentalização se pode utilizar em todo momento, não só na respiração. Nós, por exemplo, utilizamos mentalização também nas técnicas de movimento corporal. Utilizamos mentalização também nas técnicas de gratidão. Utilizamos mentalização na técnica de descontração. Utilizamos mentalização também em certas técnicas de meditação. Tá? Estamos utilizando a mente todo o tempo. Tá? E a mente, ela precisa de atividade. A mente se alimenta de dispersão. Ela gosta de pensar em uma coisa, de pensar, não, crescer associações, falar que as coisas são assim, eu tenho uma opinião, blá, blá, blá. Vamos falar com alguém e você fala a sua opinião, assim, eu penso sobre a sua opinião, eu falo a minha opinião e você pensa, vamos pensando, aí, o futuro, o passado, o que eu devia haver feito, o que eu poderia fazer, e aí, muito barulho. Agora, mentalizar, em parte, é tomar essa natureza da mente para direcioná-la
produtivo. Então, a mente quer ter imagem, a mente quer estar pensando em coisas, mas em vez de deixar que ela pense em qualquer coisa, como se fosse um cavalo, sabe? O cavalo pode chegar onde ele quiser. Então, você pega o cavalo, educa e dirige para onde você quer, é muito mais produtivo. Você vai estar mais feliz e o cavalo vai estar mais feliz. Então, isso é mentalizar. É tomar esse recurso, essa natureza da mente e enfocar no que você quer. E nesse caso, vamos utilizar a mentalização, uma mentalização que é a mais básica, vou ensinar, e depois vamos falar de uma mais avançada. Então, a mais básica é a que se chama a mentalização da captação, distribuição, expansão do prana. Tá? E o prana? Prana é bioenergia. Então, certo que eu falei, quando inspiramos, capturamos oxigênio, ao final do dia, ele se converte em energia. A célula, ela gera uma... Eu não sei se é a célula mitocôndria, aí você me corrige. Mas célula, vamos falar célula. Ela gera uma medida de energia que se chama ATP, certo? Certo? Aí você me interrompe, mas é bom ter profissionais da saúde. Precisa de oxigênio para poder consumir. Para consumir e gerar molécula de energia. Então, nós precisamos de oxigênio para gerar energia, bioenergia, energia gerada pelo nosso próprio corpo, que nos permite fazer tudo o que queremos fazer. Tá, o fato de pensar precisa de energia também. Então, nós, graças a que podemos gerar energia, podemos pensar, podemos mexer o corpo, etc. Então, nós, quando capturamos esse oxigênio, basicamente estamos capturando energia. Tá? Quando capturamos ar. Agora, se nós vamos como filosoficamente se entendia lá atrás, na época em que se escreveram os textos antigos e tudo mais, as Upanishads, o prana era muito mais que uma molécula de oxigênio. Muito mais. O prana era o que sustentava a vida, o prana era tudo, sabe? Então, e aí, podemos entrar em física quântica, um monte de coisas que ninguém entende, mas o que acontece é que na base da nossa realidade, nossa realidade está sostenida por energia, tá? Uma energia que coesiona tudo. E que também faz que existam as diferenças que nós conseguimos perceber. São diferenças de intensidade de energia, muitas vezes. A frequência também. Então, quando os antigos falavam de prana, eles se referiam muito mais a essa energia que só a molécula de oxigênio. Tá? Mas temos que entender que os antigos têm outra cosmovisão da realidade e outro jeito de perceber a realidade. Porque nós temos uma cultura judeu-cristã, científica, muitas vezes materialista e uma série de outras coisas. Mas eles tinham outra perspectiva, outra visão. E dentro da linguagem deles, eles falavam, ok, é uma energia, certo? Eles provavelmente não sabiam que era oxigênio, mas sabiam que havia algo que gerava energia neles. E eles chamaram isso de prana. Então, e nós podemos interpretar o prana como a luz, por exemplo, o fotão, um tipo de prana. Mas o prana é qualquer energia manifestada biologicamente. Então, se você pensa a eletricidade que gera o corpo, o sistema nervoso, por exemplo, isso é prana, porque é uma energia manifestada biologicamente. O ATP é prana, que é uma energia manifestada biologicamente. O campo eletromagnético do corpo também é prana. Certo? O calor do corpo é prana. Tudo isso são distintas manifestações do prana. Então, por isso se denomina a mentalização, não faz diferença entre diferentes tipos de energia. Simplesmente fala, é uma mentalização para capturar prana, distribuir esse prana por todo o corpo e expandir esse prana do corpo para fora. Então, assim, através de sua mente, você consegue potencializar o efeito da técnica. Isso é o que nós denominamos a dinamização das técnicas. Dinamização. O que significa dinamizar as técnicas? Que você tem uma técnica
E por sobre essa técnica, coloca outra técnica. E por sobre essa técnica, coloca outra técnica, e outra técnica, e outra técnica. E você faz um cúmulo de técnicas que juntas são muito mais poderosas, tem um efeito multiplicador que só uma dessas técnicas atuais. Então, tá, por exemplo, quando nós fazemos a técnica de respiração, vou utilizar, obviamente estamos falando de respiração, então vamos falar de respiração, mas acontece com todas as técnicas. Você se senta com as pernas cruzadas, isso gera um efeito, tá? Não? Claramente, porque o, exatamente, exatamente. E que gera as pernas cruzadas, gera que não se gerem efeitos paranormais. Porque nós estamos entrando muito profundo na área do subconsciente. Quando o consciente, às vezes, fica menos latente. Pode acontecer. Mas com as pernas cruzadas, você evita que se gerem fenômenos de paranormalidade. Tá? Aqui em Brasília tem muito isso de incorporação, de espírito, de bando e tudo mais. Isso pode acontecer se você está em um estado muito receptivo, pode acontecer com qualquer de vocês. Há pessoas que têm mais propensão para isso e outras que menos. Mas quando você tem as pernas cruzadas, isso não acontece. Tá? Se você coloca um cria, se você coloca... Não, muito bom. Não vou ter feito alguma coisa boa, eu vou ter que estudar a perna. Mas, então, você cruza as pernas e gera um efeito. Você coloca as mãos de um jeito específico, que são os mudras, e gera outro efeito. As costas direitas gera um efeito. Você faz o exercício respiratório, faz um efeito. Coloca um ritmo, faz outro efeito. E você, a tudo isso com uma mentalização, outro efeito mais. Então, são muitas coisas juntas, e por isso a técnica é muito poderosa. Se você fazer qualquer dessas coisas sozinha, o efeito não é tão poderoso. Entende? Então, isso é o que faz a mentalização, com todas as outras coisas que mencionei. Mas é muito poderoso. Mentalização, como eu falei, é algo que fazemos sempre, todo o tempo. Estamos mentalizando. Todo o tempo estamos mentalizando. Você acha que não, mas está mentalizando. Quando você acorda na manhã e fala, nossa, que saco, eu tenho que ir a trabalhar, você está mentalizando. Você está fazendo que seu dia de trabalho seja com essa tônica. Tá? Condenou, claro. Você apontou a ele assim, como, ai, você... Isso, em outras áreas, eles falam de profecia autocumprida. Você vai reforçando isso, vai reforçando. E, e o contrário também é certo. Você pode começar a reforçar o contrário. Então, você tem, é muito importante, dentro da mentalização, sempre a mente é um cavalo. Cavalos, muitas vezes, selvagens. Você tem que estar em cima do cavalo e ir para frente. Se você querer. Exatamente. Aí da minha frente, vamos de frente, respira e toma banho, e se arruma, sai toda poderosa. Aí você está realmente. Está programando somente para o sucesso. Exatamente. É isso. E estamos mentalizando todo o tempo. E é muito louco, porque a mente tem a parte concreta e a parte abstrata. Então, o que é a parte concreta? Você visualiza coisas que acontecem, que podem acontecer. Porque o concreto é esta coisa concreta, certo? Posso olhar ela, posso tocar ela, posso fechar os olhos e imaginar uma imagem dela. Você cria imagem. Isso é concreto. Uhum. Você realmente é isso. Exatamente. Mas também hay uma parte que é abstracta, que é a mente que não tem imagens, que são as coisas que você se fala, principalmente. Porque você fala coisas, por exemplo, você não fala, meu dia vai ser ruim, por exemplo. Mas você não imaginou nenhuma imagem. Mas está em sentimento, está em expectativa. O meu dia vai ser incrível. Eu não sei o que vai acontecer. Não tenho mais a mínima ideia, mas sei que no feito vai ser maravilhoso.
fé também é uma palavra que nós não utilizamos muito, porque está muito associada à religião. Mas fé você pode perfeitamente reemplazar por confiança. Uma confiança. Em alguém que vai poder te ajudar, É. Suas crenças. Então, estamos mentalizando o tempo todo. O tempo todo estamos mentalizando. Estamos construindo a nossa realidade constantemente. E é muito louco, porque você pode cambiar, ou seja, pode mudar incluso você pode mudar seu passado, sabe? Porque nosso passado necessariamente está, está, O passado também condena, né? mas Te condena. o passado nunca deixa de ser uma interpretação do presente. Então você olha o passado e você interpreta de um jeito. Se você, ao seguinte dia, olha essa mesma situação do passado, interpreta do mesmo jeito, ele condena, ele fica fixo. Mas com o tempo, com o entendimento, com a expansão da consciência, com a capacidade de ver as coisas de outros pontos de vista, você vai olhar essa mesma situação e você vai perceber que não é assim como você achava que era. Tem outra mirada. Por isso, a reinterpretação que nós fazemos dos acontecimentos muda nosso passado e muda nosso presente. A pessoa, né, quer tudo, senão o que pensamos sobre tudo. Exatamente. A mente a mente está criando a nossa realidade. Você sabe que a mente, e isso é científico também, já os estudos han determinado isso, a mente é muito mais uma ferramenta preditiva. A mente está todo o tempo antecipando-se aos acontecimentos. Como? Pregando peças. Como assim? Fazendo você cair em armadilhas. Ah, Você claro, acredita em coisas que claro, ela fica querendo. claro. Realmente mente. Tem que ver com os condicionamentos e paradigmas, com certeza. Então, mas vamos construindo a realidade, vamos antecipando-nos a ela. Então, aí a pergunta é, nós estamos percebendo as coisas como elas são ou como nós somos? Está percebendo como nós somos, entende? Então, se você tem um dia ruim, é você que está criando esse dia ruim. E pode haver desafios, não estou falando que a vida seja tudo color de rosa, mentira. Não é color de rosa sempre, mas nós podemos colocar na pincelada rosa assim, as coisas, sabe? Ou uma pincelada de criatividade, de inspiração, surge um problema e vamos para frente. E isso é um treino também mental, que é de mentalização, tá? Mas aqui vamos a falar da mentalização na respiração, tá? Então, como faríamos a mentalização da captação, distribuição e expansão do prana? Você inspira e visualiza um corpo. Cromologia é a ciência que estuda o efeito dos cores na biologia do corpo, tá? Então, você tem diferentes cores que geram diferentes efeitos. Aqui eu vou compartilhar outro livro para vocês, de uma outra que é de mentalização, tá? Este livro foi escrito por um professor do... Nossa, uma história bem louca. Aqui nessa página tem os efeitos das diferentes cores, tá? Na página 62, tá bom? Então, aí pode olhar o livro, 62 na página, se você quer ver os efeitos das cores. Então, esse livro, acho que temos um par de cópias para vender se vocês querem comprar. Então, os cores têm um efeito. Como se diz? Se fizeram muitos estudos em que pegavam as pessoas, colocavam em quartos com uma luz específica, uma luz alaranjada. E depois ficavam aí fazendo qualquer coisa e depois saíam, bom, como se sente? De certo jeito. Depois, com outra luz, de outro jeito. Com outra luz, de outro jeito. E se começou a sistematizar o efeito dos cores no corpo. E o interessante é que você pode visualizar cores. Pode imaginar se rodeado de um cor específico e gerar esse efeito. Então, cor que nós utilizamos muito é o alaranjado, porque o cor alaranjado representa energia, vitalidade, alegria, sabe? São coisas que geram inspiração, geram um movimento positivo. Mas também se pode utilizar, por exemplo, outro que utilizamos muito é o cor azul celeste.
que representa descontração, saúde, relax, sabe? Relax, exatamente. Então, como você pode fazer a mentalização? Você visualiza que ali inspirar, entra na nuvem de cor alaranjada, por exemplo. Como se você inspirasse um cor alaranjado, formado de milhões de partículas, como se fossem pequenos soles de cor alaranjada que brilham intensamente e entram, enchem os pulmões com a inalação. Durante a retenção com pulmões cheios, você visualiza que essas partículas, esse cor alaranjado, começa a ser distribuído por o corpo, a chegar hasta a ponta dos dedos, a ponta dos pés, fazendo que todo o corpo, por dentro, seja de cor alaranjado. Logo, ao exalar, você visualiza que esse cor alaranjado se expande do corpo hacia fora. Porque nós, como falamos, geramos energia. Então, estamos estimulando essa geração de bioenergia interna. A respiração gera isso. Com nossa mente, geramos mais, e aí, como é tanta energia, ela com a exalação se expande hacia fora. Daí você se visualiza como se fosse uma, como se chama isso? Uma lâmpada de cor alaranjada. E depois você inala novamente, captura a cor alaranjada, retém com pulmões cheios, expande por todo o corpo, estimulando os órgãos. Você pode colocar elementos interessantes. Se você tem alguma parte do corpo que precisa mais estímulo, sei lá, tem uma lesão, porque quando você visualiza que a energia vai, estimula essa zona, esse lugar do corpo, e ao exalar se expande. Então, você pode ir utilizando essa técnica sempre. Sempre que você for respirar, pode estar utilizando sua mente para isso. Tá? Mas nós fizemos um exercício com retenção com pulmões vazios. Certo? E mentalizando. Uma mentalização que utilizamos muito, essa é uma representação dos chakras, tá? Dos chakras principais, que estão no sistema nervoso. Então, nós podemos visualizar que a coluna, ¿cierto? Ela brilha em um cor alaranjado intenso, com energia ascendente. Tá? Então, visualizamos que a energia vai da base da coluna ao topo da cabeça. O que é o que acontece? Isso é algo que o professor de Rossi tem livros sobre isso, o livro de Chakra Kundalini, e vamos fazer um curso com o professor de Rossi aqui na escola. Tá? Então, se tem informações, peguem um desses slides, por trás tem um QR Code, você olha o QR Code e está toda a informação do curso. Tá? Vai ser em novembro, vão ser 3 dias de curso. Tá? Um dia com negócio, uma tarde com negócio, e outras atividades que têm a ver com essa temática. Então, o que é que acontece? A Kundalini é uma energia, isso, como eu falei, vou profundizar no professor de negócio. É uma energia uma energia física, certo? De natureza neurológica, mas de manifestação sexual. Tá? Então, uma energia, a libido, por exemplo, é uma manifestação dessa energia. É uma energia muito poderosa. A libido é o que faz que a humanidade continue reproduzindo-se. É um impulso muito forte. Então, quando nós visualizamos que a energia ascende da base da coluna ao topo da cabeça, estamos tomando toda essa força, toda essa energia e transmutándola para as partes mais elevadas do nosso ser. Então, utilizándola em esses centros de força que são superiores, o centro do coração, da garganta, do entreceiro e para cima. Então, de um jeito simbólico, você está tomando a natureza animal do ser humano e levando-la para os planos mais elevados. Então, e desencadenando fenômenos que são mentais, mas também intuicionais. Então, durante a retenção com pulmões vazios, você vai visualizar que é uma luz poderosa de energia alaranjada da base da coluna começa a subir por toda a coluna. Tá? Há mentalizações mais avançadas onde visualizamos certos centros, não centros, sino também os centros de energia, mas das nadis, que são os canais de bioenergia. Tá? Mas hoje vamos a visualizar toda a coluna, tá? Porque depois eu vou explicar por quê. Tá? Vamos à prática. Ela depende. O que acontece é que os cores da Kundalini, dos chakras, das nadis e tudo mais,
o professor da Costa fala isso de um jeito muito interessante. Se você desenvolve essa visão paranormal, de conseguir olhar o aura, os centros de força, as de energia e tudo mais, você está olhando, você pode olhar em seu corpo ou em outro corpo, tanto faz, mas você olha essas coisas, mas você necessariamente está olhando no prisma de sua própria aura, sabe? Então, esse aura, esse cor, obrigado, esse aura vai interferir com, por exemplo, se eu estou olhando a você, meu aura vai interferir o cor que eu estou vendo em você. Por isso é muita discrepância com as cores. Há autores que falam que é vermelho, há autores que falam que é laranjado, há outras energias que estão em jogo, como o chitrini, por exemplo, que em sânscrito é uma energia que é azul celeste, outros falam que é branca. É porque, em realidade, o cor não deixa de ser uma percepção subjetiva. Entende? Então, pode utilizar qualquer das duas. Entende? Olha, Rafa, todo mundo faz assim com o Rafa. Oi, Rafa, como você está? Então, aí você sabe que Chatus, ele está namorado do Rafa. Então, ele vai fazer esses cantos. Então, vamos fazer a prática, tá? Tá suspenso, costas direitas, mãos sobre os joelhos, ou palmas para cima, para baixo, feche os olhos. Vamos começar com a respiração completa. Respiração completa, vamos. Abdômen, costelas, tórax, tiroar, tórax, costelas, abdômen, nesse ordem. Faça alguns ciclos a mais para entrar nesse estado de concentração com a respiração, bem prazerosa. Quando eu abdômen, costelas e tórax, inalado, conte 4 segundos. Retenga com pulmões completamente cheios em 4 segundos. Luego exhale em 4 segundos. Luego retém com pulmões vazios 4 segundos. Uma vez que você já incorporou o ritmo, agrega a mentalização. Contraindo o rosto, olhos, entrecelho, pescoço, ombros. Visualize que entra um cor alaranjado, como se você estivesse inalando uma nuvem de cor alaranjado, composta por milhões, centos de miles de milhões de pequeños puntinhos, corpúsculos de cor alaranjado, que entram por suas narinas, descem por os condutos respiratórios, enchem os pulmões. Até com pulmões cheios, esses corpúsculos se multiplicam e começam a viajar por todo o corpo, estimulando órgãos, músculos, nervos, tendões, ossos, pele. Ao exalar toda essa energia acumulada no seu corpo, tem a vontade de expandir-se ainda mais e sair, formando uma redoma ao redor de seu corpo. Na retenção com pulmões vazios, visualize uma energia intensa de cor alaranjado que está aí na base da coluna e sube precipitosamente, como se fosse um vulcão que sube por a coluna até o topo da cabeça. Relaxe, sinta tudo isso como se fosse algo natural. Não precisa esforço. Você, para mentalizar e visualizar, não precisa ativar a musculatura dos olhos, do entrecelho. Toda a cabeça relaxada. A mentalização não precisa nada disso. Não precisa pensar a musculatura. O sistema nervoso ele não sente dor. O cerebro não sente dor. Não tem determinações para setores de dor.
Por lo tanto, no puede estar pensando, no puede sentir nada desagradable. Então, não precisa pensar, não precisa nada mais que relaxar e fazer a mentalização, respiração completa, é o ritmo. Você sente que alguma parte do corpo que precisa mais, e mais de energia, um pouquinho mais de estimulação. Visualize que a energia, quando você retém um pouco de energia, para estimular um pouquinho mais de energia. Concentre-se em fazendo todo o corpo. Um pouquinho mais. Vamos aprofundando. Respiração lenta, profunda, silenciosa, nasal, completa, utilizando o abdômen, costelas todas, com ritmo 4 segundos inalando, 4 retendo, 4 exhalando, 4 retendo com pulmões vazios. E agregue essa mentalização, captação, distribuição e expansão do prana e ascenso da Kundalini. Passa o último ciclo. Y lo termina con la retención con pulmones vacíos. Y contempla unos instantes las sensaciones y los efectos.
E abro os olhos. Então, eu precisaria dar tempo para também fazer a prática de movimento, mas não deu. Então, vou continuar dando algumas dicas sobre o que estamos falando e profundizando algumas coisas. Então, outra mentalização que é mais avançada, mas se recomenda fazer quando a pessoa já assume certos comportamentos, porque nós pensamos que as técnicas são independentes do que nós fazemos no dia a dia. Na verdade, não. Estão muito interligadas. Então, nós temos os canais de bioenergia, certo? Onde circula o prana dentro do corpo, certo? Vai circulando e a energia tem que circular por algum lugar e se acostuma a circular por certos lugares que se van tomando canales de bioenergia. Os chakras são um exemplo disso. Os chakras são centros onde se juntam plexos e glândulas nervosas. Então, tem muita energia, tem muita coisa acontecendo aí dentro do sistema nervoso e do corpo em si. E outros. Também temos chakras nos joelhos, nas mãos, em muitos lugares. Chakras secundários. Que se compõem de muitos canais de energia que se juntam em um lugar. Esse é um chakra. Então, o que é o que acontece? Que nós podemos fazer visualizações específicas desses canais de energia, estimular esses canais de energia. Então, aqui no diagrama, você vê que há três canais de energia principais: Ida, Pingala e Sushumna. Tá? Então, Ida e Pingala são canais que começam na narina, chegam aqui e vão serpenteando a coluna. Tá? Então, não é que elas se cruzem, como está no diagrama, porque são 2D. Mas se você tomasse isso em 3D, você vê que elas se fazem como um ADN, sabe? Fazem assim, tá? E elas começam aqui na narina, certo? Passam por o entrecelho, o chakra que está aqui, e logo descem, circunvalam, certo? Circunvalam, tá? E chegam hasta o centro de força da base da coluna, tá? Y después tenemos otro que se llama Sushumna, que él sí atraviesa los chakras y pasa por el centro de la columna. Cada una de esas nadis es más fininha que un cabelo. Então, bem fininho. Tá? Não são canais de energia grandonas. Obviamente, o calibre deles pode aumentar ou diminuir de acordo com quanta energia passa, não? Mas são bem fininhos, mais fininhos que um cabelo. Então, o que vai acontecer? Como são tão fininhos, se a pessoa faz mentalizações sobre nadi e não tem um comportamento que faça que estejam limpos os canais, você está querendo passar muita energia em um canal que está entupido, basicamente. O que é o que entupe os canais de energia? Uma mala alimentação, consumo de substâncias como drogas, coisas, álcool, drogas, incluindo fumo, e as emoções pesadas, emoções densas, tá? Tudo isso vai entupindo as narinas. Então, por isso, só ensinamos técnicas de visualização de nadis para alunos que têm o grau de yoga e yogini para frente. Tá? E na escola funciona grau. Tem grau sadhaka, yoga, yogini, logo chela e logo graduado. Esses são os graus de aluno. Então, todo mundo pode entrar na sadhaka e ter acesso a um monte de técnicas, mas depois aí, por exemplo, essa específica, já se ensina depois. Tá? Porque aí se supõe que a pessoa já incorporou certos hábitos de alimentação, já tem um certo conhecimento para educar as emoções, para não ficar aí xingando a galera aí na rua, certo? Não é que ninguém aqui faça isso, certo? Mas estou exagerando. Então, toda essa educação das emoções faz que, quando você visualiza, realmente a energia passa por um canal que está livre, sabe? E, obviamente, as drogas também. E não é só o De Vossi que fala aí sobre as drogas, sino há muitos autores que falam disso. Há um que se chama Ledbetter, que é da Sociedade Teosófica, que tem um livro de chakras, e ele fala precisamente como o fumo e álcool ele destrói o sistema energético do corpo.
e nem hablar de drogas mais pesadas, né? Porque tem um efeito ainda pior. Então, é importante ter esse processo de cuidado do sistema, que como é mais sutil, você é mais afetado por essas coisas que o corpo físico. Tá? O corpo físico demora anos em destruir-se. Mas o corpo energético, ele, em poucos anos, já fica bem maltratado. Tá? Mas isso para que você conozca teoricamente. E agora eu quero mostrar, nesse livro, também, sim, 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 sim. É como, imagine um cano, sabe? Então, é muito interessante essa pergunta, porque dá para falar de muitas coisas interessantes. Uma é que, imagine um cano de água. Eu passava, eu passava. Se você entupe, existe uma pressão. Essa pressão é muito forte e estoura. Mas essa mesma pressão é capaz de puxar a sujeira ou o que seja que esteja entupendo o cano e limpar também. Por isso o pranayama tem esse doble efeito, sabe? De gerar mais bioenergia, mas também com essa pressão de começar a limpar os canais de bioenergia. Mas é muito importante deixar de sujar para que aconteça esse processo de limpeza. Porque é como, imagina que eu quero limpar a casa, será de mosquitos, está cheio de mosquitos. Primeiro tenho que fechar as janelas, depois, sei lá, passar um inseticida, sei lá, para tirar os mosquitos. Eu deixo a janela aberta, passo de cima, entram os bichos. Então, tem que fazer essa limpeza antes. Primeiro limpar com o comportamento, certo? Deixar de sujar e depois limpar. Como imagina, se você mora aqui no, sei lá, imagina você mora no deserto e é uma tormenta. Você quer limpar a casa, tem que fechar as janelas. Limpar e manter as janelas fechadinhas, para que se mantenha limpo. Então, não dá. Gera, nossa, disso vai falar o professor de Rossi no curso. Vai falar muito mais, porque ele vai falar das grantes, que são válvulas que estão em vez dos chakras, que fazem que a energia suba e depois não desça. Ele vai explicar esse fenômeno, como funciona. E vai demorar muito. Mas, então, olhe a informação do curso, se você se interessa, vai ser bem interessante profundizar essas coisas. Mas, para que você não fique com a dúvida, a energia, se o canal de energia estoura, a energia vai para qualquer lugar. Isso gera muitas consequências, às vezes, imprevisíveis. Muitas. E também ela depende do lugar onde estoure, sabe? Porque os chakras não só são centros de energia. Se você lê os livros antigos, hay um aqui, esse, bem difícil esse livro. São traduções de textos antigos e tudo mais. Mas aí, o chakra, ele não é só um centro de energia. Para ele, são dimensões da experiência humana. Então, cada chakra representa uma dimensão da experiência humana. Então, se estoura aqui, essa dimensão da experiência humana vai estar comprometida. Então, acontece, há uma técnica do Hatha Yoga que consiste em estar com as pernas cruzadas, certo? E elevar o corpo com as mãos e cair sobre o calcanhar. Fazer várias vezes. Fazer uma percussão forte na base da coluna. Mas isso é um problema na visão do nosso yoga, porque aí o que acontece é que quebra esse grande, que é uma válvula de segurança, para que a energia não faça qualquer coisa. Então, essa técnica o que faz é quebrar o grande. Que em teoria pode ser bom, porque é a válvula que impede que a energia suba descontroladamente. Então, uma porcentagem muito, 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 muito pequena dos praticantes faz efetivamente a energia subir. Mas, na maioria, estoura o grande e a energia vai para qualquer lado. Foi por etapas, de acordo com o grande. Vai,
A válvula lo que impide que a energia desça. Uma vez que você supera essa etapa, a energia já fica aqui, tá? Mas não significa que daí não suba. Ela pode subir mais, mas a ideia é que ela não desça de novo. A válvula impede que ela desça. Mas aí, você, por exemplo, porque o que acontece? A iluminação ou a estado de meditação acontece quando a energia chega aqui, ao Agnya. O Samadhi, que é a hiperconsciência, a iluminação mesmo, é Sastra, tá? Então, você pode ter experiências de meditação profunda. E que significa que a energia subiu mesmo. Mas quizás não subiu em uma quantidade muito importante. Ou quizás você, nesse momento, estava bem, está tudo certo, deu certo. Mas é só o treino que vai fazer que a energia suba e fique aí. Porque pode não ficar. O que acontece um pouco também, por exemplo, a própria droga. Por exemplo, toda pessoa, todo bebum resolve os problemas, por exemplo, né? Mas ele não consegue, ele tem a deslumbração de algo, de sabedoria, de produtividade, mas ele não consegue trazer para o plano da realidade, por quê? Porque ele não construiu esse lugar. Por mais que você vá e retome, que as alucinações, os psicotrópicos podem deslumbrar, você não vai conseguir ancorar o que você deslumbrou por conta da estrutura. E o que acontece com as drogas? Que as drogas são os efeitos que gera o yoga, que gera este trabalho, são efeitos reais sobre sua bioenergia. Tá? São experiências reais. Então, todo o tempo está consciente, está cada vez mais consciente, mais, a falta de melhor palavra, mais em controle de lo que está acontecendo. Sempre, todo o tempo. Mas aí também há uma delgada linha que você tem que, muitas vezes, para entrar nessas experiências, você também tem que soltar o controle. Não, você pode retomar quando você quiser. Com a droga você não tem isso. Não tem controle, por isso gera tantos problemas. Você vai na droga e aí viaja e fala, não gostei. Tá, mas você já está aqui. Então, e aí você gera essas paranoias, um monte de coisas, de problemas até psicóticos, só fica meio maluquinha, às vezes por anos, ou para sempre, não? Porque entra em um lugar, depois não quer estar aí, depois você, psicopatia, não? E isso não é bom. E também, o que acontece que a maioria dos efeitos das drogas são alucinações, coisas de mentira. Queria dar nossa própria imaginação. Então, não todas, porque há algumas que se utilizam com outros efeitos, mas também o que acontece? Encontrar lugares sérios disso, muito difícil, e não garantiza nada. Sabe? E muita galera faz. Eu tinha uma aluna da antiga, já não pratica mais, mas ela fazia ayahuasca. Eu vou fazer ayahuasca. Eu vou fazer ayahuasca. Nossa, uma experiência muito boa. E eu falava com ela, porque é interessante ver essas experiências. E ela falava, fazia assim, aprendeu um par de coisas. Tá bom. O ano seguinte ela queria fazer ayahuasca de novo. E o ano seguinte de novo, de novo. Como assim? Não, o negócio não é tão bom se você tem que fazer sempre. Quer dizer que os aprendizados que você pega daí não são coisas que você vai levar para a vida. Em cambio, isso, se você conseguir iluminar-se, com esses mestres iluminados, são pessoas que dedicam a vida a ensinar, fazem uma mudança de verdade na personalidade, e no trabalho que a pessoa faz no mundo, e um monte de coisa. Então, é uma experiência muito mais real, muito mais interessante. Então, vamos aí. Então, isso acontece, tá bom? Mas eu queria falar desse livro, certo? Mentalização, daí estamos falando da mentalização, vou falar um pouquinho desse autor. Tá? É um professor do método que mora em Itália, em Roma. E ele estava andando em moto, no carro passou em cima dele, e ele ficou hospitalizado, e o médico falou que ele não ia voltar a caminhar. Tá? E ele utilizou a mentalização, ele falou, não, não senhor, não, aqui não, eu vou voltar a caminhar, não vai ser assim o negócio. Ele conta sua história aqui no livro e depois ensina como mentalizar. E ele saiu caminhando, tá? E um acidente que passou
por encima, o sea, foi terrível. Assim. De verdade, não ia conseguir caminhar sem um médico. Eu quero mostrar agora o que ele fez depois do acidente, tá bom? Para que você tome consciência do poderoso que é o poder da mente e da mentalização. Que é. Então, esse é o... Isso foi depois do acidente. Os 2 anos do acidente, imagina. Dói não é nada. Vai estar paralítico. Ele devia estar paralítico. E essa é uma demonstração de técnicas corporais do... Rafa também é demonstrador de coreografia. Se começamos a ele, não vai demonstrar a coreografia. Os dedinhos, claro. Treino. É, exatamente, viu? Ah, tá prestando atenção. Esse sou eu. Ah, mentira. É o autor desse livro. Ele sofreu um acidente e o médico falou: você não vai mostrar caminhar. 2 anos depois, por o poder da mentalização que ele conta nesse livro e explica, entre as coisas que falamos, a cosmologia e tudo mais. Nossa, muito bom. Bacana isso. Então, se você quer performar, muito importante. Já que não, já que não treinamos o corpo, al menos vimos alguém treinando o corpo, não? Então, vou parar a gravação e... Vai.